Hello, hello, Pocket Friends. Aqui é o Fabiano do Pocket English. Tudo bem com você? Essa é uma aula aberta, mas eu estou usando material da mentoria Pocket English. Essa é a primeira aula de gramática para os meus alunos da mentoria, que estão lá na mentoria. E esse PDF que eu estou usando aqui, um trechinho dele, só um trechinho, é um trechinho onde você vai poder estudar o Present Progressive, só que não vou ensinar técnicas aqui do Present Progressive, nós só vamos estudar um trechinho de uma historinha curta, tá, que se chama The Summer Adventure at the Cottage. Todas essas aulas de gramática lá na mentoria tem uma historinha, tem um texto, e esse texto é exclusivo da mentoria, criado pela gente mesmo, e é totalmente estratégico para que você possa desenvolver aquilo que a gente está estudando. Só que o que acontece na maioria dos cursos é o seguinte, você quando estuda a teoria, né, até quando você quiser estudar gramática sozinho em casa, você compra um livro, mas você não tem áudio. Você não sabe como pronunciar. Se você está lendo uma frase errada, você vai ficar lendo errado, porque não tem ninguém para te corrigir, não tem ninguém para te ajudar. E nas nossas aulas de gramática, você tem aí um áudio, tá, que pode te ensinar a memorizar e falar as frases corretamente. Então, a ideia aqui é te mostrar que você pode transformar qualquer texto, tá, em fluência. Mesmo sendo uma aula de gramática, você pode pegar aquela aula, aquelas frases, aquele texto da aula e transformar em algo que você possa treinar, praticar a sua fluência em inglês. E eu vou te mostrar hoje como. Então, nós temos esse título aqui, A Summer Adventure at the Cottage. Tá? Cottage significa aquela casinha de campo, né? Aquela casinha pequena, de madeira, pode ser grande também, não tem problema, mas normalmente uma casa de madeira que fica no meio da floresta, fica perto de um lago, alguma coisa assim, tá? E na verdade chama-se casinha de campo, tá? Se tem lago ou não, não importa, o que importa é que ela seja assim, no meio da floresta, tá? No meio do mato. Então, A Summer Adventure at the Cottage, uma aventura de verão numa casa de campo, tá? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que você vai fazer é pausar o vídeo agora e vai tentar ler do início ao fim do seu jeito, tá? Do jeito que você achar que dá para ler o mais fluente possível. Você vê se você vai estar travando muito, se você vai estar gaguejando, se você vai estar não conseguindo pronunciar algumas coisas, tá? Você vai me dizer aqui, você vai pausar e vai fazer isso. Depois você vai deixar no comentário, ó, eu gaguejei tudo, travei, ou então eu li do início ao fim, de boa, tranquilão, tá tudo bem, tá? Beleza. Depois você vai assistir a aula, tá? Que eu vou te dar, e você vai me dizer no final da aula, vou pausar de novo, ou então você volta aqui no início do vídeo, e você vai me dizer quantos por cento você melhorou. Tá, Fabiano? Depois da aula eu melhorei 30%, eu melhorei 20%, eu melhorei 50%, tá? Você vai me dizer aí, deixar nos comentários, e a gente vai conversando aí, tá? Para você ver, para a gente bater um papo também, né? Com a comunidade aqui do YouTube. Essa aula vai ficar gravada aqui no YouTube também, lá na plataforma da mentoria Pocket English para os meus alunos, ok? Então vamos lá. Pausou? Pegou esse vídeo aí? Agora você vai praticar e vamos seguir com a aula agora. Vamos pegar a primeira frase, vamos ver como a gente pode fazer isso. Bom, de cara, eu já quero te dar uma dica de pronúncia super valiosa, que é com essa palavra it. Muita gente fala it, não é i, ok? É e, it's. É muito diferente você falar eat. Eat vem do verbo comer, tá? Que é isso aqui, ó. Eat. Deixa eu aumentar o tamanho da minha fonte para ficar bacana. Olha aqui. Deixa eu botar a fonte 96 aqui. E vou também mudar a cor da fonte para ficar bem destacada. Então, olha só. Eat é o verbo comer, beleza? E. Só que, quando você fala isso aqui, você tem que tomar cuidado, que é it. Vai ser essa pronúncia aqui, ó. Ó. It. Então eu vejo gente falando muito isso errado, tá? Então cuidado, é it, ok? E não eat. Eat é o verbo comer. Beleza, então vamos lá. Seguindo, vou apagar isso aqui. It's summertime. It's. Agora você perceba que it's termina com S, ok? Summertime começa com S. Então, quem é meu aluno já sabe que quando uma palavra em inglês termina com uma consoante e a próxima palavra começa com a mesma consoante, você corta um som. Você corta uma consoante. Você não vai falar it's, vai pausar, vai falar summertime.
Tá? Você vai cortar esse S aqui, ó. Vou pegar uma outra ferramentazinha aqui. Melhor. Olha só, você pega aqui e corta. It's summertime. It's summer. It's summertime. O E não é pronunciado aqui também, ok? It's summertime. Summertime, você sabe que é a temporada de verão, né? Época do verão, ok? It's summertime. Ou seja, é verão. É a época do verão. Existe um detalhe aqui, ó. Esse E não é pronunciado, correto? Esse, então, summertime, termina com M. O M, você vai pegar e vai ligar aqui no and, ok? Então vai ficar assim, ó. It's summertime and. O and, na maioria das vezes, galera, o D não é pronunciado. Quando um gringo fala rápido, ele não pronuncia esse D. Então vai ficar, essa primeira parte vai ficar assim, ó. It's summertime and. It's summertime and. It's summertime and. It's summertime and. Ok? Vamos lá. Robert's family. A família do Robert. Cuidado, porque tem gente que fala Robert. Não é Robert, é Robert. Robert's family. O que significa isso? Isso aqui é uma forma de falar um possessivo, tá? Família do Robert. Por exemplo, se eu quisesse falar o carro do Fabiano, eu falaria Fabiano's car, ok? A casa da Aline, Aline's house, tá bom? Então, ó, it's summertime and Robert's family, ok? Beleza. Family termina com I, ok? Y no caso, mas tem som de I, ok? Termina com som de I e is já tem o som do I também. Então, sabe que a gente não precisa pronunciar, a gente vai falar um I só. Então, a gente vai falar Robert's families. Families. Esse S do is vai ficar com som de Z. O que você vai fazer? Vai ligar aqui no O, ok? Robert's family's on. It's summertime and Robert's family's on. Repita comigo. It's summertime and Robert's family's on. No ritmo correto, na velocidade que seria interessante aqui, natural. It's summertime and Robert's family's on. Ok? É claro, a frase não pode parar aqui assim, do nada. Só estamos estudando a pronúncia até aqui. Então, você vê que é muito diferente de você estar lendo em casa, estudando a teoria. Ah, beleza, entendi toda a gramática. Mas na hora de falar o inglês, você fala robótico. Por quê? Porque você não praticou a leitura correta. Então, é diferente de você ler assim, ó. It's summertime, family is on vacation. Poxa, muito robótico, muito quadrado. Olha a diferença. It's summertime and Robert's family is on vacation. Tá vendo? Você falou uma pancada de frase, tudo ligado numa respiração só. Isso é muito interessante, tá? Cuidado ao pronunciar vacation, tá? Por quê? Essa palavra, ela começa com um A, aqui tem A de vogal, outra vogal com A aqui, tá? Então não é vacar, tá? É vacation. Infelizmente, é assim que se pronuncia, é uma doideira, mas essa aí, vacation. Robert's family's on vacation. Agora temos algo bem interessante. Se lembra que eu falei aqui no início para você? Que, ó, terminou com S, começou com S. Eu corto um, certo? Então aqui é a mesma coisa, ó. Terminou com T, começou com T, eu corto um. Eu não vou falar at there, ok? At there. Eu vou falar at there. At there. At the countryside cottage. Então, só para você entender, se você é muito principiante, não está aqui, tá? É verão e a família do Robert está de férias na casa do campo. Na casa do campo, tá? Então, countryside, se você for analisar separadamente, countryside é o interior, tá? Ou campo. Campo ou interior. Cottage é aquela casinha de madeira que eu já expliquei lá no início. Inclusive, te mostrei uma foto lá, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que você agora pratique em voz alta aí, pronunciando essa frase, essa sequência inteira de palavras, tá? Essa frase inteira com ritmo e entonação. Como assim, Fabiano, com ritmo e entonação? O ritmo é você falar, tá, numa cadência, tá, numa determinada velocidade, sem ficar travando, sabe? Porque existem algumas travas que as pessoas falam em inglês que não é muito natural, mas que não é muito natural. Então, isso aí você tem que tomar cuidado, tá? E a entonação
é o seguinte, por exemplo, ó, it's summertime, ó, eu começo assim, ó, it's summertime, e jogando a voz para cima. Tô começando uma frase. Lá no final da frase, eu posso jogar a voz para baixo, por exemplo, at the countryside cottage. Joguei a voz para baixo, tá? Por quê? Final de frase, terminei uma ideia. Encerrou uma ideia, joga a voz para baixo. Iniciou uma ideia, joga a voz para cima. É um princípio básico, tá? Então, olha só. It's summertime and Robert's family is on vacation. Eu nem liguei aqui, mas vou ligar agora. It's summertime and Robert's family is on vacation at the countryside cottage. Tá? Se você usar todos os artifícios que eu te ensinei nessa frase, a sua frase vai ficar, a sua fala vai ficar fluida, como acabou de ficar a minha agora, tá? No final eu vou ler inteiro para você ver como é que vai ficar, tá? E se você quiser, inclusive, ficar ouvindo repetidamente esse trecho, se você quiser o áudio, você vem para o WhatsApp, clica em algum link aqui no WhatsApp. Fabiano, eu quero saber mais sobre a mentoria, inclusive, quero saber mais sobre a mentoria Pocket English, como funciona, quero saber os valores, quero, de repente, participar aí da mentoria para aprender a falar inglês. Tá? E também você pode, Fabiano, não, vim aqui só para pegar dicas gratuitas e pegar esse áudio aí que você falou que tem aí para eu praticar essa aula, tá bom? Então é isso aí. Então vamos para o próximo slide aqui. Every morning, todas as manhãs, every morning Robert's father is fishing in the lake. Vamos ver aqui, ó, todas as manhãs, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui do que significa every, porque senão a gente vai ficar com uma aula de 1 hora aqui e não é a intenção, tá? Every morning, todas as manhãs, Robert's father, ó, lá atrás nós estudamos Robert's family, a família do Robert, tá? Agora aqui nós estamos estudando Robert's father, o pai do Robert, ok? Robert's father is fishing. Father is. A gente pega esse R aqui e liga aqui no is. Father is. Robert's father is fishing. Agora, tem um detalhe muito interessante aqui. Quando os gringos falam in the, primeiro, eles falam rápido essa junção de palavras, tá? In the fica com uma velocidade rápida dentro da maioria das frases. Só que tem um outro detalhe, é que muitas vezes eles cortam esse TH, ok? Isso é muito interessante, e ligam esse N aqui lá no E. Então não vai ficar in the, vai ficar in a. Porque é muito mais fácil você pronunciar in a do que in the. Então, às vezes, você não entende o inglês falado simplesmente porque você não entende as manhas de conexão de palavras, de quais as palavras são cortadas, tá? E quais são ligadas. Isso aí é muito importante. E se você quiser realmente falar inglês de verdade, você tem que fazer um curso que é focado nisso, tá? Então, olha só. Every morning, Robert's father is fishing in a lake. In a lake. Repita comigo. In a lake. In a lake. Repita. Every morning, Robert's father is fishing. Repita. Robert's father is fishing. Robert's father is fishing in a lake. In a lake. Muito bem. Aí nós vemos uma próxima palavra aqui, ó. While. While significa enquanto, ok? Então, todas as manhãs, o pai do Robert está pescando, enquanto a mãe do Robert. Então, nós vimos aqui, ó, três formas de indicar posse de alguma coisa, ó. Robert's father. Lá atrás nós estudamos Robert's family, aqui Robert's father, e agora nós estamos estudando Robert's mother. Você lembra aqui em cima que eu falei, ó, vamos ligar isso aqui, ó, father is. Robert's father is, tá vendo? Aqui também, ó, Robert's mother is, ok? Mesmo padrão. Quando você aprende certos padrões sonoros, o que acontece é que você passa a usar aquele padrão, mesmo que de forma inconsciente, em outras frases. Por quê? Aquele padrão sonoro se repete, o seu cérebro já captou aquilo com os padrões anteriores que você tinha aprendido, e você passa a falar aquilo de forma natural. Com isso, a tua pronúncia melhora, e claro, você vai passar a entender os gringos com muito mais facilidade também. Então, olha só, perceba que esse texto é bem simples, tá? Mas é simples no sentido de você entender a gramática dele. Mas a pronúncia, você vê que talvez você tenha tido um pouco de dificuldade aí para seguir até aqui, tá? Então, o quão importante é aprender a pronúncia das frases, tá? Every morning, Robert's father is fishing in a lake, while Robert's mother is reading. Ó, mother is reading. Isso aqui pode ser um pouquinho complexo, porque mother is, tem esse mother is. Aí, logo depois, emenda mais um R aqui, ó, que tem esse som de reading, tá? A maioria dos R's em inglês tem esse mother is reading, tá?
mother is reading. Robert's mother is reading a book. Reading a book. Cuidado, não é book, não é book. Gente, os brasileiros têm mania de colocar Y assim, onde não tem, sabe? Eles falam book. A book, não. Nunca pronuncia assim. Se você fala assim, para de falar agora, porque fica muito feio e errado, tá bom? Então, olha só. Reading a book. Book. Reading a book and ligou. Consoante vogal, ok? Reading a book and... Você lembra que eu ensinei aqui, ó? In a lake, certo? In a... Aqui, o mesmo padrão, ó. In a... Mesmo padrão. Hammock. Hammock. Você sabe o que é? Se você sabe, pausa, deixa aí o comentário. Mas se você não sabe o que é hammock, hammock é aquela rede que a gente pendura na parede, deita nela e fica balançando para um lado para o outro. Alguns penduram numa árvore, né? Poxa, que cenário maravilhoso, né? Uma casa no campo, perto de um lago, com um hammock pendurado, assim, você vendo o pôr do sol. Gente, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa, né? Então, olha só, vou ler esse trecho agora inteiro para você, ó. Every morning, Robert's father is fishing in a lake while Robert's mother is reading a book in a hammock. Será que você consegue ler assim, do início ao fim, sem parar, sem travar, sem gaguejar? Mais uma vez. Every morning, Robert's father is fishing in a lake while Robert's mother is reading a book in a hammock. Tá? Então, com essas dicas de pronúncia aqui, com certeza você vai conseguir. Tá legal? Então, vamos para a próxima frase. The kids. Uma outra coisa aqui, você lembra que eu falei lá no início, que é o it e não it? Ok? É it. Aqui, ó, é a mesma coisa. Kid. É kid e não kid. Ok? Kid. Repita comigo. Kid. The kids are. Perceba que o S liga no are. Consoante vogal. The kids are playing. Esse the aqui, gente, é bem fraquinho, tá? Então, você fala ele bem, bem rápido. The kids. The kids. O kids é mais forte, ok? E o the, fraquinho. The kids. The kids, aí forte aqui, ó. Pá. The kids are playing. Playing. Explode esse P, tá? The kids are playing. The kids are playing with their. Olha só, aqui, nessas alturas do campeonato, você já sacou o que eu tô falando, mesmo antes de eu explicar. Presta atenção. With, termina com TH. There, começa com TH. O que eu vou fazer? Corta. Corta um TH. Tá? É regra básica, tá bom, gente? Tô entregando ouro para você aqui. Ó, with there. Então não é with there. Ok? Não sei se você leu assim lá no início, with there. Mas tem gente até que fala with i. Não tem nem i. Tá? Então, aqui nesse caso, falando rápido, nem o TH tem. Então, falar with there. With their new toys. With their new toys. Repita. With the new toys. With the new toys. Essa palavra aqui, new. Alguns americanos pronunciam new, outros pronunciam new. Direto no new. Ok? Então, isso é interessante, isso é para vocês prestarem atenção qual que está certo. Não tem certo ou errado. São só variações de pronúncia, ok? The kids are playing. The kids are playing with the new toys. Tá vendo? Como é que fica mais fácil falar with the new toys. The kids are playing with the new toys. Você pode até usar a voz de locutora para ficar legal, ó. The kids are playing with the new toys. Então é isso aí. The kids are playing with the new toys and enjoying the warm sunshine. Aqui você pode brincar, né? Você pode brincar de fingir que você está num auditório contando essa história para crianças, né? Bem interessante você fazer isso. Deixa eu contar uma breve historinha aqui. Quem já assistiu uma entrevista aqui no YouTube já deve ter ouvido falar isso. Quando eu comecei a aprender inglês, como eu queria falar com fluência, falar mais tempo, sabe? Sem ficar parando, ou sabe, sem se preocupar com o que eu vou falar, só simplesmente falar. Claro, eu não tinha vocabulário para isso, não tinha essa prática. Então, o que eu fazia? Eu decorava histórias curtas para ficar recitando o dia inteiro, fingindo que eu era fluente em inglês. Então, eu ficava falando a mesma história, tipo 5 minutos, 10 minutos, fingindo que era fluente. Gente, o bem que isso me fez, eu não tinha noção na época, eu fazia só por diversão, né? Mas o bem que isso me fez foi incrível. Então, se você pegar uma história dessa e decorar e ficar falando, recitando do jeito que eu estou te ensinando aqui, cara, o teu inglês, a tua pronúncia vai melhorar, assim, incrivelmente, tá? Então, vamos lá do início. The kids are playing with the new toys and enjoying. Olha só, aqui nós temos algo interessante.
deixa eu traduzir para quem não sabe, as crianças estão brincando com os seus brinquedos novos, tá? E desfrutando o calor do sol. Então, olha só. And, muitas das vezes, a maioria das vezes, não tem um D sendo pronunciado. Então, você vai pegar esse N aqui e vai ligar no N. Então, and enjoying, ok? Então, the kids are playing the new toys and enjoying. Tá vendo? And enjoying. Tá vendo que o and, o the, essas palavras são sempre pronunciadas rápido e muito fraco dentro da frase, tá? Você não dá muita ênfase para essas palavras. Elas são palavras de passagem e o volume delas na frase é bem mais baixo, tá? Preste atenção nisso e pratique isso. Então, the kids are playing with the new toys and enjoying the warm sunshine. Tá? The warm sunshine. Então eu brinco aqui, ó. The kids are playing the new toys and enjoying the warm sunshine. A gente dá uma ralentada aqui, fala um pouco mais lento, só para dar um pouco mais de emoção. E a gente tá contando para criança, né? Então, aí as crianças imaginam. E detalhe, quando você lê uma história dessa, você tem que imaginar a cena acontecendo. Você tem que imaginar as crianças brincando com brinquedos novos e curtindo lá, aproveitando o brilho do sol, o calor do sol, né? Então, gente, é uma cena, né, que traz até um bem-estar, não é verdade? Então, sunshine é o brilho do sol. Bom, seguindo aqui, nós estamos quase terminando. Aqui eu acho que eu repeti a frase, né? Vamos lá. In the afternoon, à tarde, ok? À tarde, in the afternoon. Se lembra do in the? Você pode cortar. In the afternoon. In the afternoon, they all go, ok? They all go for a swim. Aqui você pode emendar, ok? They all go for a swim. Só que, é claro, eu não vou parar de ler aqui. Só estou lendo cortado e depois eu vou te mostrar onde você deveria ler, onde você deve começar e parar, ok? In the afternoon, they all go for a swim. Olha só, o in the de novo aqui, beleza? Então você já sabe, ó, in the. They all go for a swim in a lake. Swimming, liga o M com o I, swim in a lake. Esse não é pronunciado. Aí, o que vai acontecer? Como você vai ler direto, um grande trecho aqui sem parar, você vai pegar esse K e vai ligar aqui, ó. Swim in a lake can. Lembra que o D do end não é pronunciado? Então, você vai dar uma pausa aqui nesse D. Então, vai ficar assim, ó. Swim in a lake can. Gente, aí você fala assim, nossa, eu pensei que esse texto fosse simples, né? Então, é simples de se entender, mas não é simples de falar. Então, gente, nunca subestime qualquer texto em inglês, né? Porque a questão não é o quanto você lê e entende. Você pode ler sem pronunciar nada, ler na mente só e entender tudo. Porém, quando você vai conversar, quando você vai falar, será que está natural? Tá? Isso é interessante. Tá? Então, aqui na mentoria Pocket English, eu te ensino os segredos da fala natural em inglês. E os segredos, eu revelo tudo para você aqui, de como você pode ser mais natural e cada vez menos robótico em inglês. Então, olha só. In the afternoon, ok? In the afternoon, they all go for a swim in a lake. Só que eu vou emendar. They all go for a swim in a lake and then, olha só, eu posso até chegar aqui, ó. Lake and then, they have a big family picnic on the grass. Lembra que eu falei in a? Aqui nós temos on the. Será que eu posso usar o mesmo padrão? Claro que pode. Então, ao invés de você falar on the, você pode falar on the. Ok? Então, ó, in the afternoon, they all go for a swim in the lake and then they have a big family picnic on the grass. On the grass. Então, à tarde, todos eles vão para nadar no lago. Então, depois eles fazem um grande piquenique em família na grama. Gente, é paradisíaco isso aqui, né? Tá sensacional. Imagina essas férias na cottage, entendeu? Nossa, seria maravilhoso. Então, olha só. Vamos continuar nossos estudos aqui. Eu acho que agora nós estamos na última frase já, ok? Para terminar nossa aula. Então, nós temos aqui, ó, Robert's mother. Nós aprendemos lá atrás. Robert's father, Robert's family,
Agora nós temos Robert's mother, né? Nós já estudamos essa Robert's mother, tá? Que a gente estudou, se lembra lá em cima? Nós vimos mother is. Robert's mother is. Robert's mother is cooking delicious. Ó, delicious. Não é delicious, tá? É delicious. Delicious meals. Delicious meals. Tá? Pega a pronúncia dessa palavra. Delicious meals. O que é meals? Meals são refeições. Então, a mãe do Robert cozinha refeições deliciosas. And they are all having fun. E todos eles estão se divertindo and laughing together. E rindo juntos. Vamos pronunciar essa frase do início ao fim e ver como é que vai ficar. Robert's mother is cooking delicious meals. And ó, eu posso pegar esse S do meals, se eu quiser, tá? Eu posso dar uma pausa, eu posso juntar. Eu posso pegar esse S aqui e juntar com esse and, que não tem o som do D, ok? Robert's mother is cooking delicious meals and they are all... Aqui, ó, nesse they are, gente, eu posso pronunciar assim, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó, que eu vou mostrar para você agora. Peraí. They, contraído, vai ficar there. They're all, então vai ficar they're all. They're all having fun, tá? Ao invés de pronunciar tudo certinho, bonitinho, they are all. Eu falo they're all. They're all having fun and laughing together. Perceba a pronúncia dessa palavra aqui, laughing, tá? É interessante você pegar isso aqui, laughing. They're all having fun and laughing together. Ó, fun and... Olha aqui que interessante essa junção aqui, ó. Fun and... They're all having fun and... Sem o D, ok? They're all having fun and laughing together. Muito bem. Robert's mother is cooking delicious meals and they're all having fun and laughing together. Bom, beleza. Agora eu vou colocar o texto lá em cima. Primeiro eu vou ler para você, tá? Vou voltar lá no início. Tá lá no início e vou ler para você aqui do início ao fim. E depois você dá um pause e lê também. Leia também. E você vai me dizer se você conseguiu ler melhor depois dessa explicação. É claro que você não deve ter praticado tanto, você deve estar mais assistindo do que falando junto, né? Mas tenta aí usar todas as dicas que eu dei nessa aula e ver se você vai melhorar a tua leitura e a tua fluência aí na leitura dessas frases, ok? Então vamos lá. It's summertime and Robert's family is on vacation at the countryside cottage. Every morning, Robert's father is fishing in a lake while Robert's mother is reading a book in a hammock. The kids are playing with the new toys and enjoying the warm sunshine. In the afternoon, they all go for a swim in the lake and they have a big family picnic in the grass. Robert's mother is cooking delicious meals and they are all having fun and laughing together. É isso aí, galera. Então a gente finalizou essa aula interessante, tá aqui sobre a Summertime at the Cottage, primeira aula. A gente está praticando aqui o Present Continuous. E outra coisa, se você tiver interesse em receber dicas gratuitas, venha para o WhatsApp. Quer saber mais sobre a mentoria Pocket English? Venha para o WhatsApp que eu vou te passar todas as informações, tá? E agora também nós estamos lançando o Fluent Friends, que é um curso de inglês totalmente baseado na série Friends. Se você quiser saber informações, o link está tudo aqui na parte de baixo dos comentários. Clica aqui nos comentários e vai ser um prazer receber você aqui, tá? E falar mais sobre as opções que você tem para realmente aprender inglês de verdade. É isso aí, galera. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.